Olá e boas-vindas a esta nossa análise acadêmica. Hoje vamos mergulhar fundo nos detalhes históricos de um período incrivelmente transformador. O nosso grande objetivo nesta explicação é desconstruir como uma série de eventos que à primeira vista pareciam totalmente trágicos foram na verdade os catalisadores para um movimento mundial sem precedentes. É sem dúvida uma verdadeira aula magna sobre expansão providencial. Certo, então vamos mergulhar nisso. Para nossa análise, está estruturada no formato de um documentário, vamos seguir 4 atos fundamentais. Ato 1, o Êxodo. Ato 2, a Revolução Educacional. Ato 3, a expansão de saúde. E para fechar, o Ato 4, novas culturas. Começando pelo Ato 1, o incidente incitante, o fogo e o êxodo. Vamos adotar uma postura de analista para entender essa aparente tragédia que destruiu do dia para a noite um centro de poder absoluto, mas que acabou plantando a semente da nossa expansão global. O coração dessa crise histórica nos leva diretamente para 18 de fevereiro de 1902. O gigantesco sanatório de Battle Creek estava em chamas. É um choque colossal. Imagine só a cena. O maior, o mais prestigiado e famoso centro de cura da denominação sendo simplesmente reduzido a cinzas bem diante dos olhos de todos. Para muita gente na época, aquilo parecia o fim absoluto de todo o movimento. No entanto, sob a lente teológica, a interpretação desse evento é radicalmente diferente. O fogo não era o fim, de jeito nenhum. A liderança profética, especificamente Ellen White, viu a destruição do sanatório e mais tarde da própria editora como uma intervenção direta contra a extrema centralização de poder, de pessoas e de recursos num único lugar. O conforto tinha gerado estagnação, sabe? Então esse incêndio serviu como um catalisador drástico, um verdadeiro empurrão divino para espalhar a obra. E deslizando o nosso olhar das cinzas de Battle Creek em direção ao oeste, chegamos a Elmshaven, no norte da Califórnia. E olha que interessante, não era apenas uma casa de repouso tranquila onde Ellen White viveria os seus últimos anos. Elmshaven se tornou, estrategicamente falando, a nova sala de comando. Foi exatamente desse escritório que diretrizes cruciais começaram a remodelar a igreja, ordenando a aquisição urgente de propriedades rurais bem longe daquelas cidades superlotadas. Isso ilustra brilhantemente a rapidez da resposta institucional à crise. A execução desse mandato de descentralização operou com uma precisão quase militar. Observe bem a cronologia. Logo após o incêndio em 1902, o trabalho de saúde já se consolida lá na Austrália em 1903, ganha uma força educacional totalmente nova no sul dos Estados Unidos em 1904 e culmina em uma aquisição histórica na Califórnia em 1905. O que nos leva ao Ato 2, a mudança de paradigma, quebrando o molde acadêmico. Aproximando bem o foco nos grandes personagens dessa revolução educacional, encontramos Edward e Sally Sutherland. Eles tomaram uma decisão extremamente ousada na época. Deixaram para trás todo o conforto, os cargos e o prestígio acadêmico que tinham no colégio de Battle Creek para liderar um movimento educacional completamente novo, indo diretamente para a zona rural. A grande base dessa visão metodológica era o autossustento. Academicamente falando, estamos lidando com um modelo para lá de radical, onde o trabalho agrícola pesado e o trabalho manual dividem um mesmíssimo espaço curricular com o estudo rigoroso dos livros. E a importância teológica e prática disso foi monumental, porque provou por A mais B que as instituições podiam sim prosperar e formar missionários sem precisar drenar constantemente os fundos do cofre central. Ampliando a nossa perspectiva para ver o maior fruto pragmático de todo esse trabalho, temos o Colégio Madison, no Tennessee. Este local se tornou simplesmente um modelo máximo de ensino radical e autossuficiente. A confiança profética em cima deste projeto foi tão grande que Ellen White não apenas aconselhou a compra dessa propriedade, mas ela mesma integrou ativamente o conselho diretivo da escola. Agora entramos no Ato 3, implementação global. A mensagem de saúde rompe fronteiras. É o exato momento em que a teoria da descentralização ganha de fato o mundo, replicando aquele antigo modelo que era restrito a Michigan numa escala internacional. Percorrendo as iniciativas que surgiram do outro lado do mundo, encontramos o Sanatório de Sydney, na Austrália, e, operando logo ali do lado, a Companhia de Alimentos Sanitarium. O grande brilhantismo estratégico aqui foi essa união super pragmática entre saúde e empreendedorismo. A produção em massa de alimentos saudáveis, como cereais, literalmente financiou, bancou mesmo, a expansão missionária em toda a Oceania. A saúde passou a sustentar financeiramente a missão. Então,
O ponto crucial aqui é o caso da aquisição de Loma Linda. Um estudo acadêmico simplesmente perfeito sobre a tensão entre a providência divina e a dura realidade financeira. Existia uma baita contradição na época. A urgência profética exigia a compra de propriedades que já estivessem totalmente equipadas no sul da Califórnia, exatamente no momento de falta crônica de fundos centralizados. Os obstáculos eram frequentemente descritos nos registros históricos como matematicamente impossíveis. E, no entanto, o resultado definitivo dessa história é a imponente arquitetura do sanatório de Loma Linda. Comprado de forma totalmente milagrosa em 1905, no meio de negociações financeiras que beiravam o inacreditável, este complexo gigantesco assumiu a coroa. Tornou-se um novo coração pulsante do treinamento médico missionário avançado. O que abre as portas para o nosso Ato 4, Avanços Demográficos, alcançando novas culturas. A consequência final de forçar a quebra daquela zona de conforto resultou, na verdade, na travessia de barreiras linguísticas e culturais intensas. Focando bem de perto para entender o elemento humano, a pessoa por trás dessa massiva expansão, temos a figura de Marcial Serna. Muito distante da matriz teológica adventista tradicional, ele era um pastor metodista lá no Novo México que acabou abraçando a mensagem depois de um estudo bíblico independente muito profundo. Ele dá um rosto humano a essa mudança. E o contraste histórico que vemos aqui é super revelador. Pense bem, enquanto os primeiros dias do movimento na América do Norte mantinham um foco demográfico quase que exclusivamente centrado no idioma inglês, a trajetória de Serna simplesmente quebrou esse paradigma. Ao ser ordenado como primeiro-ministro de origem hispânica, ele desbravou o evangelismo para novas fronteiras. Foi o símbolo do exato momento em que a mensagem finalmente superou barreiras etnoculturais. Ampliando a nossa visão geral para entender o que conectava toda essa vasta rede recém-formada e descentralizada, chegamos à obra de publicação. É fascinante notar que, mesmo com as grandes instituições em cinzas lá no início do século, a palavra impressa permaneceu firme e forte. Prensas e páginas agiram como o grande motor silencioso de tudo isso, uma verdadeira cola intelectual e teológica que conseguiu manter unida uma denominação que, agora, estava espalhada globalmente. O que nos deixa com uma reflexão teológica final e bem provocativa para fechar este estudo. Se o maior e mais prestigiado sanatório nunca tivesse sido reduzido a cinzas, forçando a saída abrupta de uma zona de conforto tão grande, toda essa missão global de saúde, de educação autossustentável e diversidade cultural teria acontecido com a mesma urgência? Fica muito evidente que, às vezes, o que parece ser a total destruição de estruturas consagradas pode ser, na verdade, o único caminho viável para uma verdadeira expansão providencial. Fica a reflexão. Muito obrigado por acompanhar nossa explicação e até a próxima análise acadêmica.